Bem, nesta aula de hoje, e fazendo uso deste tutorial, nós vamos revisar alguns exercícios com LED, com buzzer. Vamos incluir também um sensor de temperatura para que você possa desenvolver projetos utilizando este componente. Então, primeiramente, sempre lembrar que esses pinos do Arduino são os pinos digitais, enquanto que esses pinos são os pinos analógicos. Como que você vai energizar o seu circuito? Fazendo uso do 5 volts ou do ground da placa Arduino. O ground, você tem essa opção aqui e esta opção aqui em cima. Então essa é a plaquinha controladora. Projeto com LEDs, sempre lembrando que você irá controlá-la através de um pino digital, porque ou ela estará acesa ou apagada, portanto low ou high, linguagem binária. Aqui nós temos a perninha positiva, aqui a negativa, conectada à perninha positiva, onde a corrente elétrica vai passar. Nós temos um resistor, geralmente de 220 ohms, 330 ohms, suficiente para proteger a LED. E aqui a ligação com o ground. Então, esse pino digital vai fazer o papel dos 5 volts e esse aqui o ground. E aí fecha-se o circuito. Conexão na protoboard. E aqui nós temos a codificação que vai acender o loop, e apagar a LED. Então ela vai ficar de forma permanente acendendo e desligando. Aqui um delay de 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo, então ela vai acender e desligar rapidamente. Então é só revisar este exercício. Para gerar um efeito na LED, surge essa outra opção aqui de codificação. É interessante você adicionar na área do void loop essa opção aqui, que é praticamente a mesma coisa disso, tá? Então aqui é só uma informação para que você altere a codificação seguindo essa opção aqui, que alterou o que? O delay, colocou um random 100. Então só para gerar um efeito na sua LED. Então esse tutorial traz, e essa codificação traz algo de diferente que você ainda não executou. Agora incluímos um push button no projeto, 2 resistores, e aqui o objetivo é fazer com que no serial monitor do Arduino, ou no monitor serial, você seja identificado que o botão, o push button foi apertado ou não. Quando ele foi apertado, 1, não apertado, 0. Tá? Então é um simples projetinho que vale a pena você fazer para entender como que você poderá se comunicar com o monitor serial e obter uma resposta. Esse aqui é o circuito. E é isso o que deve aparecer no seu monitor serial sempre que você apertar o push button, reconhecimento do valor 1. Você vai usar resistores pull-up e pull-down, que são resistores de 10 ohms. Aqui é um projeto, portanto, diferente dos que você fez até hoje. Vai utilizar o pino 7 como pino digital, estabelecer um valor 0 para o push button. Aqui você aciona o serial do seu editor. E aqui a operação de looping para fazer a leitura digital do botão e apresentar o valor. Então é uma codificação bem tranquila. Com o buzzer, você monta esse projeto seguindo essa orientação. O ground
na fiação preta, ou você vai controlar o buzzer por aqui, na fiação laranja, pino 9, você vai definir o buzzer como de saída, e aqui você inicia o looping que você deseja para brincar com a sonoridade, alterando os valores e criando sons agudos e graves. Então ainda você não usou este comando delay microseconds. Então isso é novo para você e vale a pena você voltar a usar o buzzer para ver esse projeto em funcionamento. Agora aqui a inclusão do push button no projeto, a presença de um resistor, o buzzer também sendo controlado pelo pino 9, fechamento do circuito no ground, inclusão de um push button no projeto, e aqui nós temos a definição das variáveis, a definição do papel do botão e do buzzer. Então cada componente que você adiciona no projeto, você tem que incluir no void setup e definir se será de input ou output. Isso é importante na codificação. E aqui o looping que você vai gerar para a leitura do botão, e em seguida a ativação do buzzer através do digital write. Pressione o botão e observe os resultados assim que você finalizar. E aqui entra um sensor, né? Que é o sensor de temperatura, o LM35, que talvez você ainda não tenha comprado. Uma montagem também muito simples. Se você quiser montar um circuito aí para detectar a temperatura interna, é interessante. Aqui nós temos a codificação, uma codificação bem simples, com a criação dessas variáveis. O pino 0, né, sendo analógico. Portanto, como a temperatura ela não varia 0,1, 0,1 binariamente, então você tem que controlar esse sensor através dos pinos analógicos. Por isso que foi criado aqui esse pino analógico 0. O que você vai controlar? A temperatura, Fahrenheit, Kelvin. Aqui você entra com uma variável para incremento, por isso que tem esse mais aqui, variável de incremento. Uma amostra com 8 opções. Monitor serial, você está ativando ele. E aqui começa-se a operação matemática para detecção da temperatura em graus Celsius, em Fahrenheit. Kelvin. E aqui os comandos para imprimir no monitor serial as informações que você pretende coletar da temperatura. E ao rodar o programa, essas informações que você deverá obter no monitor serial: temperatura em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, qual que é a lógica aqui? Que esse sensor detecte automaticamente as 3 temperaturas presentes no ambiente em que você se encontra. E esse último projeto, a integração de um push button, do buzzer, de 3 componentes e do sensor de temperatura. Então, eu acho interessante você montar esse projeto, já que você dispõe de todos os componentes agora. E executar essa codificação aqui. Primeiro este lado, depois este lado aqui. Coloquei aqui para facilitar. Então você vai definir um pino analógico, vai criar as variáveis temp C, Fahrenheit e Kelvin, a amostragem, a variável de incrementação, vai adicionar o buzzer, o push button, atribuir o valor 0, setup, definir o que é o output e input. Aqui você entra com os comandos de looping
usando o comando for e dar sequência aqui, ó. E isso é o que vai aparecer na tela conforme nós explicamos para vocês. Tá ok? Então esse é o desafio aí que propomos a você desenvolver. Espero que você tenha gostado desse tutorial de apoio. Então, até os próximos projetos. Obrigado pela atenção.